Turma, hoje eu quero mostrar para vocês os bastidores de como um conteúdo vendeu R$242 mil e 60 e como que a gente está transformando isso numa maquininha para imprimir mais receita aqui na V4. Então vocês veem eu fazendo esse conteúdo aqui, conteúdo no Instagram, e a gente fica produzindo um monte de conteúdo em um monte de lugar. Como que a gente transforma isso em receita? Como um conteúdo pode virar R$242 mil de receita e como a gente pretende fazer vários conteúdos que conseguem fazer a mesma receita. Então, a gente está aqui literalmente no backstage de um conteúdo que a gente está produzindo amanhã. Eu vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo, os resultados que a gente teve no anterior, o que a gente espera fazer para o próximo para você replicar aí no seu negócio. Então, se você quer vender com conteúdo, com a nossa experiência, esse vídeo de hoje vai mostrar na prática um debriefing, um planejamento e o resultado de como a gente está fazendo isso aqui na V4, no meu perfil, no perfil da V4. E está aqui comigo hoje Arthur, que é um dos nossos sócios aqui, que lidera nosso marketing e essa frente de conteúdo, junto com o Carlos, que está no backstage aqui gravando comigo, tá? É isso, Arthur? É isso. Vamos embora mostrar aqui para vocês no detalhe o que a gente está fazendo. O que a gente começou a fazer, tá? Pega que a gente posta, a gente chama esse conteúdo, assim, vamos dizer assim, o kickoff, tá? Quando a gente vai lançar uma campanha para um grande conteúdo. Por quê? O grande conteúdo, vou mostrar aqui para vocês, é todo baseado numa lógica que a gente chama aqui de embalde direto. Então, embalde marketing é uma estratégia bem clássica de eu fazer aquele conteúdo isca. Então, a gente cria um grande conteúdo isca que normalmente a gente chama de reunião, tá? No Zoom, num sábado de manhã. O clássico webinar que se fazia há muito tempo. A gente deu uma melhorada aqui na carcaça dele e a gente prepara esse grande conteúdo mestre que vai ser essa estratégia inbound, né? Então, inbound é uma estratégia, ao invés de outbound, que a gente faz muito outbound, né? De prospecção, de anúncios de venda direta, de compre de mim. A gente faz essa versão que é uma isca, ó. Eu vou fazer uma reunião no Zoom sobre amanhã, gestão de tráfego, como é que é o nome que a gente deu amanhã? Gestão de tráfego para empresários. Então, gestão de tráfego, essa é a de amanhã. Vai lá, para empresários, lucrativa. Então esse aqui é o grande conteúdo que vai rolar amanhã é sábado, tá? Antes que a gente tá gravando esse vídeo. E aí, beleza. Pô, a gente pegou um tema que a gente acha que é sexy, vários temas. Qual foi o último que a gente fez com o Alfredo? Que vendeu 240 mil? Foi Inside Sales. A gente fez um de Inside Sales para empresários, tema que a gente achava legal dentro do nosso universo. Então, você pega um tema relacionado ao nosso universo, então sei lá o que você está vendendo, bota aí nos comentários que a gente pode te ajudar. Mas você vai pegar algum conteúdo de valor para ensinar o seu cliente através da educação, você, no final, vai tentar levar para uma conversão, como a XP se construiu, né? A gente chama também de Education-Led Growth. Então, tráfego, inside sales, são tudo temas de soluções que a gente desenvolveu para as empresas aqui na V4. Então, a gente traz isso como um conteúdo aqui. Então, se eu estivesse vendendo XP, eu estaria fazendo um conteúdo de renda variável, renda fixa, como ficar rico na bolsa, como viver dividendos, e por aí vai. Então, eu pego o problema que eu resolvo, transformo isso num conteúdo que eu vou fazer esse conteúdo, no mínimo, tornar o consumidor mais consciente de como resolver aquele problema e no final a gente vai trazer que a gente é uma opção de resolver esse problema. Então, como eu faço esse papel de figura pública aqui da V4, eu sou o host dessa reunião, mas como eu não estou mais na operação e também eu sou só no ponto de vista de mídia, a gente sempre traz um convidado. Então, por exemplo, o Alfredo, lá do G4, Alfredo Soares, foi o convidado dessa live passada. O Arada, que é head de marketing do Itaú, trabalhou no Facebook, no Google, hoje está lá no Itaú, vai ser o nosso convidado aqui da live de amanhã. Qual que é a ideia? Primeiro, trazer um cara que me complemente tecnicamente para gerar valor para vocês, que não pagaram nada para ver o conteúdo, e também transferência de autoridade, composição da autoridade com uma pessoa que tem um outro perfil, uma outra percepção da audiência. Então esse aqui é o grande conteúdo que vai ser a isca e o condutor para a conversão. Então a gente vai falar aqui do conteúdo, como é que ele foi, mas a gente vai ter uma fase de introdução, de qualificação, de ensino de fato, até levar o cliente para alguma oferta de fato. Essa última live que a gente fez com o Alfredo, Arthur, quanto foram os números ali de resultado? A gente fez 242 mil de venda, tá? De receita. A gente teve um total de 2.872 cadastros, né? No final das contas. 2.082? 2.872 cadastros no total. E aí
No pitch, a gente conseguiu no pitch tirar 149 MQLs. Tu tem aí quanto estava ao vivo? A gente teve 560 ao vivo. E no grupo do WhatsApp, porque nem todo mundo que se cadastra entra no grupo, a gente tinha 2.084 pessoas. Então... Quantos virou MQL? 149 viraram MQL. Quantos compraram até agora? 15 vendas gerou. Então esse aqui é mais ou menos o funilzinho. Vou mostrar aqui para vocês. Então a gente teve 2.872 cadastros, como o Arthur falou, 2.084 foram para o WhatsApp, 560 apareceram na live, 149 MQLs. O que é MQL? Market Qualified Lead. Então é um lead qualificado que se cadastrou para a oferta que a gente ofertou na live, aqui no CTA da live. Desses até agora, nesse momento que a gente grava para vocês, 15 já compraram. No valor do que a gente vende, deu R$242 mil de receita. Quanto que a gente gastou para trazer essa audiência? A gente fez um investimento de R$3.000 em mídia paga, R$3.036 em mídia paga, e todo o resto foi orgânico. Só isso? 3.036. Ó, então a gente gastou 3 mil de mídia, fez 242 mil de receita, 80 vezes de retorno sobre investimento de mídia. Return over Advertisement Spending. Que é absurdo, tá? Isso dificilmente acontece em qualquer estratégia. Por que que essa estratégia traz tanto ROAS? Por causa do conteúdo, tá? Do conteúdo da audiência orgânica. A menor parte dessa audiência veio de mídia paga. Então, vou voltar aqui para como a gente consegue. Então, qual que é o objetivo? Fazer uma engenharia reversa. Pô, eu quero ter o quê? 80 vezes de ROAS. Quero gastar pouco, faturar muito, preciso fazer o número X de vendas. Óbvio que tu vai ter que ter uma oferta, então tem que pensar muito bem o que tu vai vender. Vou mostrar aqui para vocês junto com o Arthur que a gente quer vender amanhã. Para isso, eu preciso ter o máximo de MQL, leads qualificados. Para isso, eu preciso capturar essa audiência na live. Para essa audiência aparecer na live, ela precisa estar adquirida e engajada. A audiência mais próxima de uma audiência qualificada. Então, como é que eu trago essa audiência qualificada? A gente faz 20 dias antes a captação, ô Carlos? 20 dias. Então, ó, 20 dias antes da live, a gente solta um kickoff, que é um vídeo aqui no YouTube, que a gente soltou desses dois aqui que eu mostrei para vocês que assistem aqui mais contínuo já viram. A gente solta o primeiro kickoff, o primeiro conteúdo. E aqui no meio a gente vai ter 20 dias até a live acontecer. Então vocês vão ver um conteúdo meu aqui sobre Inside Sales. Provavelmente esse conteúdo teve o pitch para a live com o Alfredo, a reunião no Zoom com o Alfredo sobre esse tema. Eu faço toda uma aula de Inside Sales, falo, ó, vou ter um Q&A, né, um sábado aqui junto com o Alfredo, que é meu convidado. E aí uma fraçãozinha disso aqui vai se cadastrar. E aí a gente vai começar a soltar conteúdo no Instagram. Então eu vou fazer o react de notícia, a gente vai lá e cria formatos. Pô, react de notícia sobre o tema. Funciona bem. Aí eu olho lá, o Arthur olha uns, os caras olha outros. A gente vai fazer collab. Então, normalmente esse convidado já teve num Roy Hunters, já teve num podcast, a gente começa a fazer corte, botar o call to action no comentário. Eventualmente eu vou lá e faço um original mesmo, algum conteúdo à la Reels qualquer original. Isso tudo aqui vai sendo a linha editorial que a gente vai construindo para a gente angariar essa audiência. Então, por exemplo, dessa live anterior, a gente teve 2.872 cadastros. Qual foi os sources, as fontes? O teu Instagram gerou 621 cadastros. O teu YouTube, 137. O teu LinkedIn, 60. 137? Uhum. Meu quê? O teu LinkedIn, 60 cadastros. Caralho. O Instagram da V4, 237 cadastros. O Instagram do Roy Hunters, 117 cadastros. O Instagram do Guilherme gerou 4 cadastros que a gente jogou lá também. E o resto é mídia. E mídia foi quantos? 63. CRM? 1.631 CRM. Ó, então, da mídia paga, foi uma merda, ó, foi só 63. Então, a gente gerou 621 do meu perfil, 637 do meu YouTube, 60 do meu LinkedIn, 217 do Instagram da V4, 117 do Instagram do Roy Hunters, 4 do Instagram do Gui e 1.631 de CRM, de base de leads das lives anteriores. É só das lives que a gente dispara ou também para a base toda? Aqui a gente fez para a base toda. Então, ó, nossa base inteira de tudo que é lead que a gente já se cadastrou em qualquer coisa, a gente tenta reativar essa base num conteúdo como esse. Qualificado. Esse é um ponto importante para trazer, que é, por que a gente fez isso no CRM? Porque a gente vai crescendo a base e às vezes a pessoa não está no momento de compra, né? Então a gente vai olhar tanto aspectos de budget, de timing e tudo mais. Às vezes a gente falou com esse cara 3 meses atrás e a gente
tem que retomar a conversa com esse cara. E aí se eu chamo ele para uma coisa gratuita, né, que eu estou chamando ele para uma experiência, contato com o CEO da empresa, falando, ensinando algo para ele, grandes chances desse cara, se ele já estava mais ou menos ali com alguma pretensão de fechar com a gente, ele aproveitar para quebrar as objeções dele e se sentir motivado a seguir, né? Então é um bom... Por isso que é importante, galera, marketing é um lance contínuo, né? A galera tenta começar as coisas e tirar o resultado da cartola. Esse aqui é um bom exemplo de que, como um histórico, tu vai empilhando, né, um compound. Por tudo que a gente fez, a gente tem uma base que hoje consegue trazer 1.600 cadastros numa parada como essa, e quanto mais a gente fizer, mais fácil vai ficando. E aqui, só para você sacar, então foi 20 dias aqui, ó. Aí tem uns 10 dias que a gente fala que é o off-season, que a gente não faz nenhum pitch para essa minha base para não ficar spanando. Então ficou uns 10 dias off, e aí a gente volta e faz mais um kickoff, 20 dias capita, faz a live, 10 dias off, né? Off que eu digo, produz conteúdo sem pitch, sem ficar estressando um tema só. Aí a gente prepara outro tema e manda ver. Então esse aqui é o grande core da questão. Então gastou pouco dinheiro, a maior parte veio de conteúdos orgânicos, base de CRM. Aí a gente traça a galera para um grupo de WhatsApp, porque é mais fácil de engajar, para a galera aparecer na live. E aí na live a gente tem que transformar essa audiência em cliente. Vamos ver o que a gente vai fazer amanhã aqui. Bom, então, o que a gente aprendeu aqui em alguns contextos, né? A gente viu que a parte de vendas, ela funcionou muito bem, porque é uma dor latente, a galera se atrai. O Alfredo é um cara que passa autoridade, então é bom para gerar conversão. E aí a gente resolveu agora fazer uma abordagem diferente, né? Que é uma dor latente, mas a gente tem um risco, que acho que é legal a gente falar disso, que é tráfego pago. Tráfego, que é o tema de amanhã. É o tema de amanhã. O que acontece? A gente tem um risco que é muito fácil de eu trazer uma base desqualificada. Qual é a nossa base qualificada? Esse é um detalhe, né? Conforme a galera vai se cadastrando, a gente vai vendo se está atraindo MQL ou não, né? Isso aí. Então a gente tem sempre quantas pessoas entram na base, quantas são ICP e quantas não são. Dessa live de amanhã, como é que estão os números, só para a galera ter uma noção? A de amanhã a gente tem 2.070 leads. Desses, 1.505 são ICP. Deixa eu mostrar aqui para ti. Legal. 1.505 são ICP. Que a gente pergunta no formulário. Isso. ICP, para quem não está ligado, Ideal Customer Profile é o perfil de cliente ideal. Aqui na V4 é o empresário que fatura acima de 100 mil reais por mês, né? Só que aí qual é o problema? Às vezes você é um gestor de tráfego que coloca que você fatura acima de 100 mil reais por mês e eu não vou vender V4 para esse cara. Uhum. Então a gente tem que ser muito intencional na nossa comunicação para segmentar. Por isso que a gente até mudou, né? Antes a gente não deixava tão na cara, e a gente mudou o nome do evento para Reunião para Empresários, e aí a gente traz a pauta. Porque se a gente não segmentar desde o começo que é para empresário, aí tem um monte de oratório. Né? Conteúdo define audiência. Ó, a gente gastou 15 mil reais de mídia, bem mais que a gente gastou na última. Só um detalhe, a ideia dessa jornada inteira é gastar muito pouco de mídia, tá? Porque mídia vai criando um vício, a gente vai perdendo a mão de como criar conteúdos que trazem audiência qualificada. Então, a ideia nem é subir muito, nem investir muito em mídia. A gente gastou só 8 mil até agora. 15 era o orçamento, pelo que eu tô vendo, né? Isso. Planejado é gastar 15, a gente gastou 8 mil até agora. Vai gastar mais ou menos 10 mil, porque a live já é amanhã de manhã, então... Daqui. A ideia hoje, até, é parte dessa mídia ser focada em aumentar a frequência de lembrete. Retarget. Isso. Então, eu vou pegar... Porque o desafio é a galera aparecer no conteúdo ao vivo, né? Isso. Então, assim, as ações, isso é legal que o Denê trouxe aqui, porque cada etapa do funil tem as taxas. Então, a gente tem ações que ajudam a melhorar cada taxinha. A taxa de comparecimento é uma das principais, porque eu tenho que ter gente lá para participar do pitch ao vivo. Então, eu botar boa parte dessa grana focando em aumentar a frequência, o cara vê 9 vezes por dia eu chamando ele para estar amanhã na live, ele não vai nem esquecer que eu tô lá, né? Então isso é uma sacada boa, porque o objetivo é tirar cliente do conteúdo. Então, se tu coloca muita dependência de mídia paga, tu acaba ficando ruim nos conteúdos que a gente vai... pensando melhor de como fazer esse conteúdo dos 20 dias, porque hoje o Reels, o TikTok, se tu acertar a mão, ele entrega muito, só que tu tem que aprender e se esforçar, é um full-time job, é bem chatinho, mas dá para fazer mais do que... Jamais foi tão simples, jamais foi tão fácil conseguir fazer um conteúdo alcançar muita gente, mas ainda é complexo, mas nunca foi tão fácil, vamos dizer assim. Então a gente fica... Com essa jornada, a gente tem todo o nosso esforço de mídia paga, como vocês sabem, mas essa aqui é pensada para conseguir atração orgânica. Não descarta os esforços de mídia paga, eles se complementam. O meu perfil tem 200 mil seguidores, alcança 5 milhões de pessoas por mês por causa da mídia paga que roda ao redor dele. Então isso também interfere, aqui tem uma influência indireta, né?
É isso. E a gente também vê que, aqui eu vou bater contigo o pitch de amanhã, e no pitch aqui, a gente coloca alguns entregáveis pro cara, a gente faz uma coragem de valores, e o que a gente percebeu no último, principalmente, falar de AI tá muito em alta, né? Tudo que tu coloca AI chama mais atenção. Então a gente realmente tentou bolar uma solução de AI para essa galera. No último, a gente falou sobre AI, né? A gente chegou a fazer um papo sobre AI, e atraiu muita gente falar sobre AI. Só que qual é o grande lance? Como o AI é muito sexy no sentido de todo mundo quer vir, às vezes o cara só quer estar por dentro, né, da novidade. Sim. Vamos bater o pitch? Aham. O que a gente, trazendo direto para o pitch aqui, o que a gente resolveu trazer? A gente tem ali a nossa entrega, que é a estruturação estratégica, que é... Aqui tu tá falando da oferta em si, né? Da oferta em si. Então, na oferta que a gente vai vender, tá? Isso aí. Então, isso a gente cria a oferta dentro da estratégia de venda. Isso. Então, muitas vezes a gente vai... Já contei isso algumas vezes aqui. Quando a gente foi fazer Primocast, quando a gente foi fazer Pânico, a gente pensa, pô, que oferta vai encaixar eventualmente com aquela audiência, com aquele conteúdo. Porque às vezes tu fica tentando martelar uma oferta num canal que não vai. Então, poder ter mobilidade na oferta é importante para conseguir tirar o máximo daquela audiência. E é legal até você modelar os teus produtos para que tu tenha uma oferta irresistível, né? Uma ponta de lança, que é o caso da nossa estruturação. E tu quer trazer a visão de que tu pensou? Então, aqui a gente tem... Como essa audiência, a gente quer que ela compre da V4 pela primeira vez, ela é uma estratégia de aquisição. Então, ela é feita para ser o mais no-brainer, o mais irresistível possível, não necessariamente rentabilizar, apesar de já ter uma rentabilidade bacana, como a gente pode ver. O objetivo aqui é fazer o máximo de pessoas entrar o mais rápido possível. E aí, com o tempo, a gente tira mais LTV dessa base. Isso. E a estruturação, ela não deixa risco pro cara, né? Então, a gente já traz a estruturação, que é uma entrega que, se você não estiver satisfeito, a gente devolve a tua grana. Que é uma garantia incondicional. E, além disso, a gente vai empilhando os benefícios. Então, o meu foco aqui, bater com o Denner, é, cara, esses foram os benefícios que a gente pensou para que esse cara fique desesperado para fazer a compra e compre até na emoção, sabe? Então, o primeiro bônus que a gente colocou aqui foi o assistente de AI, que a gente já colocou na última, que é uma coisa simples da V4, que a gente já programou aqui com as principais inteligências da V4 para o cara tomar a melhor decisão de negócio. Que é o chat. É um assistente no ChatGPT que ele vai perguntar, cara, é o meu copilot da V4. Imagina que tem um cara da V4 para te dar dicas e eu vou te disponibilizar isso para ti. A gente tem a mentoria com o Gui, que é o nosso CPTO, né? Então, é o nosso diretor da parte de tecnologia e produto, sobre inteligência artificial, explicando para a galera, a gente vai colocar isso lá. E aí a gente tem acesso... Então, só para você sacar, é que a gente está criando coisas para enriquecer a oferta e ela ficar mais irresistível por causa de uma decisão mais rápida. Então, aquele papo, não dá para te pegar qualquer oferta e tentar socar no canal. Tu precisa tornar essa etapa da oferta tão boa como todo o resto que tu fez, né? Isso, tem que ser o no-brainer, né? Que o Denner fala muito isso. O cara nem pensa, ele só vai. E aí, vamos lá, aqui já começa a mudar um pouquinho, que é, o que a gente resolveu fazer? A gente empilhou as gravações das edições anteriores e a gente vai colocar numa plataforma que o cara consegue ver as mentorias das últimas 3 edições. Tá. Então isso é legal porque a cada nova edição, a gente tem mais uma edição para a oferta ficar mais robusta. Daí a gente vai ter também um ingresso VIP para alavanca, que é o evento que a gente vai fazer. Tu quer falar sobre? A gente tem um evento presencial que vai acontecer daqui 10 dias, literalmente. Então a live já é amanhã, dá tempo do cara ir, a gente dá um ingresso VIP pro cara. O evento físico, a gente vai fazer um evento físico para 1.500 pessoas em Campinas. Ele é tudo isso que eu acabei de falar para vocês, só que físico. E cobrando, que eu poderia cobrar o ingresso pro cara participar. A gente até já tentou fazer umas vezes cobrando. Nesse caso a gente tá rodando free mesmo. É isso aí. Mas como o evento é físico, não tem como fazer free porque custa, né? E é legal porque a gente traz esse cara para o contexto da alavanca e lá na alavanca ele tem pode... outro pitch, tem a mesma estratégia. Exato, ele pode ainda aumentar mais ainda o que ele vai trazer pra gente, né? O bônus 5, a gente vai trazer o treinamento presencial com o Thales Gomes lá no G4 também, porque já vai acontecer esse treinamento, a gente coloca mais isso, que tem muito peso. Esse treinamento a gente já tinha criado para outra oferta, a gente já enfiou aqui porque vai dando mais... E é isso aí, bota mais gente no treinamento. Tem que ser no-brainer, então, cara, tô comprando muita coisa por muito pouco. É isso aí. Então, no fim das contas, recapitulando, ele já vai ter a estruturação estratégica, que a gente faz um serviço para esse cara em 45 dias, se ele não estiver satisfeito, devolve o dinheiro dele. A gente vai ter um treinamento... Um monte de bônus. De negócios. A gente vai empilhando vários bônus aqui e a gente faz uma coragem de valor, né? Ah, mas eu não sou um business de serviço, de educação. Cara, pensa que o teu trabalho de marketing, tu está numa empresa de software, de engenharia, de arquitetura, sei lá o quê. Coloca no comentário caso tu não consiga ver que a gente pode dar uma ideia, mas criar uma área de educação é importante para qualquer negócio, principalmente negócios com mais complexidade, né?
porque é um jeito de trazer a atenção das pessoas, elas verem algum valor no que você tem sem ter pago nada, fácil de produzir, barato de produzir, de alto valor percebido para o cliente. Então, você entrega como bônus que ele pagaria para ter acesso a isso em outro lugar. Você tem propriedade, eventualmente, para mostrar isso dado o seu negócio e agrega valor à sua oferta. Uma coisa que é legal até, quando a gente fala de gestão de tráfego, o empresário muitas vezes não entende o que é isso. E aí vai ser legal porque como o Daniel vai explicar isso com o Robson, a gente vai falar, por exemplo, sobre Conversions API, que é uma coisa que você tem que colocar para ter mais resultado. O Daniel estando junto, ele explica quanto valor agregado tem nisso e a entrega fica mais importante ainda. Então, a gente vai ter que fazer Conversions API para o cara. Ele vai ter que ter resultado com isso. Só que ele vai enxergar valor no nosso trabalho, né? Ele vai ver que não é só eu parar na frente do gerenciador e apertar um monte de botão. Então, isso é interessante. Nice. Então, no fim das contas, o que a gente trouxe aqui de contexto, né? Antes do pitch. Aliás, sobre o pitch, o que tu acha? Tu acha que faz sentido a gente adicionar mais alguma coisa? Aí só vai me entender. Aí o cara vai... Aí eu vou falar pro cara o quê? O que tu vai falar pra ele é que depois, né? Esse aqui é o pitch final, né? A gente tem um contexto. Não, mas beleza, eu dei o pitch, aí o cara faz o quê? Ele se cadastra. Isso. Aí é que tá. A gente vai estar com os vendedores à disposição. A gente vai ter QR Code na tela, link no comentário fixado. Durante a não transmissão. paga nada, ele clica para falar com o time de vendas. Isso. E aí, o que a gente tá... A gente já fez testes do cara pagar e a gente falar e não foi tão bom quanto clicar para falar e depois pagar, né? O Fernando faz no dele e funciona, a gente testou no nosso, não deu tão certo, então depende muito do teu modelo de negócio, né? No fim das contas. A graça de tu criar uma maquininha que tu repete é que o resultado vai ficando cada vez melhor. E previsível, né? Porque tu vai otimizando e criando uma engrenagem, né? A tentativa sempre aqui. E tu tem números melhores, um espaço amostral para tu saber onde que tu tem que mexer. Porque pensa que são N variáveis. A gente pode ter errado no conteúdo, na captação, no tema, no convidado, na oferta, no bônus, no pitch. É isso. Então tu tá sempre suscetível a uma série de elementos que tu tá... É que não um jogo de futebol. Tu pode preparar o melhor time, mas tu não sabe se o cara não vai ficar com dor de barriga no dia, se o adversário não vai jogar muito melhor, se não vai estar chovendo, não vai estar frio, não vai estar quente. E aí o que eu acho que dá para conversar contigo aqui que a gente pode mudar um pouquinho, que é, aqui é pro cara que comprar, ele tem esses benefícios. Só um detalhe, aí o time de vendas vai estar apostos para atender essa demanda na hora, né? Isso. Que é o lead response time importante. O menor lead response time possível e humanizado. O que eu queria ver contigo? De repente a gente consegue fazer algo similar ao que a gente fez naquela da Jovem Pan, de ter algo que só por ele se cadastrar, ele já receba, independente dele comprar ou não. Porque aqui é todo mundo que comprar, recebe isso daqui, esses bônus e mais a entrega. Mas, de repente, se eu dou mais um incentivador para o cara se cadastrar, pode ser bom. Aí a gente passa por um problema, entre aspas, que é o volume de gente talvez não tão qualificada. Mas ele já não está cadastrado? Sim. Eu sei quem está ao vivo? Tu sabe quem está ao vivo? Eu sei no CRM quem está ao vivo? Sim, se eles entrarem pelo link que a gente mandou lá com o traqueamento. Então foca nisso, porque aí pede pro time a ir para cima de quem clicou, de quem participou da live. Então todo mundo que já está ao vivo... Todo mundo que é ICP participou da live, a gente vai prospectar na segunda. Independente dele levantar a mão. A gente pode, inclusive, vender no broker esses leads. E aí eu deixo claro que esse cara, ele não levantou a mão... Não, eu vendo a nada, entendeu? Vende baratinho. Tá, então deixa eu pensar aqui a abordagem contigo. Quem levantou a mão... Quem levantou a mão, a gente vai atender imediatamente no sábado com o nosso time que está ali pronto. Ok. Quem participou da live e não levantou a mão e é ICP, segunda-feira o time vai para cima. Fala, tô ligando para saber o que tu achou da live, papapá. O time que vai para cima é depois de passar pelo broker, né? As unidades. Aí no nosso contexto vai. Legal. Acho que... A gente vende a um precinho tipo R$10 o lead. Acho que é uma boa. Outra mudança que é legal de saber, que a gente vai testar fazer nessa... O BO só aqui é a gente saber se esse lead pode já não estar sendo atendido por outra unidade. Mas a gente tem eu posso pedir pro Darison fazer um double check ali de limpeza, que a gente não contabiliza aqui como MQL quando o cara já é cliente, tá? Tipo, nessa lista toda que ou nem bota no broker, bota os SDR pra cima, vai dar 200, 300 leads. É isso que eu sugeri, acho melhor. Porque a gente tem mais controle e acho que funciona melhor até lead response. Em um dia a gente mata tudo. Eu acho que sim. Isso é boa. Isso é uma novidade, não tinha feito isso nas anteriores. E aí, cara, uma outra coisa que a gente vai fazer aqui, que eu pensei em fazer, que eu também queria ver a tua opinião, é o quanto acha que vale a pena ter o Fernando aí participando. Não precisa? Jordano acho que é bom, porque ele pode completar na parte técnica. Mas eu pensei no Fernando pra dar um gás no pitch junto contigo. Tu acha too much? Acho que não, vai usar o cara demais, coitado. O cara nem tá aí também. Tá nos Estados Unidos, né? Não voltou ainda, tem razão.
Bom, eu acho Mas o personagem é importante, tá, turma? Se tu não for bom de palco, de tela, de pitch, tudo vai por água abaixo, conteúdo. é Então, uma às coisa que vezes, a gente reparou tenta trazer outras pessoas do contexto da V4 que vão mandar melhor no palco. Outra provocação... O legal daqui, talvez, é aproveitar que a gente tem o Fernando, que é o CEO da Stage, aqui no grupo, é fazer essa maquininha em collab, a gente faz uma oferta da Stage junto. Pode ser um jeito legal de rentabilizar mais essa audiência. E como a gente vai falar de gestão de tráfego, né? É uma boa coisa. Amanhã não vai dar, porque ele já não vai estar aí. Mas para a próximo próxima a gente pode preparar isso. Isso é legal. Isso é um lance interessante. Você que não tem experiência com educação, não é bom de pitch, sabe fazer porra nenhuma do que a gente está falando, às vezes um collab com alguém que saiba é bom. Por exemplo, esse evento presencial que a gente vai fazer a alavanca, um collab com a empresa do Lázaro de Carmo. Então a gente divide custo, divide resultado. E já trabalha fazendo evento. Isso. Cria uma oferta combinada. Então ele vai dar lá na oferta um produto que ele já tem. A gente vai ter que criar uma oferta nova lá, uma entrega nova. É isso aí. A gente vai fazer amanhã no modelo onde a live está acontecendo no Zoom, sendo operada ali, mas a audiência vai estar no YouTube no link fechado. Por dois motivos. Muita gente migrou, não sei se tu lembra na última, mas a gente bateu 1.000 pessoas na última live, e ao vivo. E a gente precisou mandar esse cara pro YouTube, porque o Zoom tinha um limite de 1.000 pessoas. A gente tava com 860, aqui foi depois que a gente jogou o link do YouTube. Só no Zoom tava com 854 ao vivo. E aí a gente precisou mandar pro YouTube foi mais 165. Foda que o YouTube dá uma experiência muito menos exclusiva. Só que a qualidade da transmissão ficou muito melhor. Daí a gente pode aproveitar para alinhar isso. Isso aqui nem precisa entrar no vídeo, mas é importante bater isso contigo. Que a qualidade da transmissão ficou melhor, a galera gostou mais da experiência e o pessoal começou a sair. Então a gente deu um total de 1.200 pessoas. Eu lembro que a galera tava reclamando da qualidade. Da qualidade. Tipo, a imagem ficava ruim, ficava travando, o pessoal dizia que teu áudio estava baixo e tal, e aí foi pro YouTube e todo mundo começou a elogiar no chat. Então qual que é a ideia? Fazer 100% A ideia... no YouTube? Aí a gente... O que acontece? A gente consegue usar o Zoom para hospedar a live e a gente manda o sinal pro YouTube. E aí mas é a melhor maneira de fazer? É melhor transmitir direto no YouTube? Não, porque é nativo do Zoom. O Zoom só vai funcionar como uma ferramenta onde a gente entra, mas vai estar sendo transmitido direto do Zoom no YouTube. Ele consegue funcionar assim, entendeu? E esse é mais um ponto que a gente notou, que é taxa de comparecimento, tá? Muita gente tem problema em acessar o Zoom. Sim. Porque o cara às vezes vai lá e tem que baixar o aplicativo, porque ele não sabe que pode clicar e tal. E aí a gente acha que vai dar mais gente lá. Também. Ok, let's do it. É isso. Só um adendo, o Arada vai entrar online, né? Ele quer ir lá presencial. Boa, cara, excelente. E aí esse vai ser mais um ponto. Esse vai ser o primeiro que a gente vai fazer com um convidado presencial. E a gente acredita que a qualidade da sinergia vai ser melhor. E que funcione melhor. Legal. Então vai ser bom isso. O Arada vai estar lá presencial. Porrada. Vai ser top. O que mais? Mudanças aí que a gente vai fazer nos próximos. A gente... Só do conteúdo aí, o que vai ser o conteúdo? Boa. Então, o que vai ser o conteúdo aqui? A gente vai falar sobre como escalar empresa com tráfego pago. Então, a gente trouxe algumas coisas de problemas comuns. Então, por exemplo, investimento em problemas comuns, investimento em mídia. A gente já mandou as perguntas. Você quer trazer esse lance de, tipo assim, mandar as perguntas pra galera tirar dúvida e tu já tem essas perguntas pra tu responder no PCD? A gente já fez isso. E aí tu pode trazer que é uma dinâmica. Fez nessa? Não, a gente manda perguntas pra galera fazer antes da live pra preparar o conteúdo com base no que a galera tem de drama. É isso aí. Então, problemas comuns. Investimento em mídia sem retorno financeiro, leads desqualificados, falta de mão de obra qualificada e resultados estagnados, tá? E, bom, isso aqui é para a realidade de quem já investiu em mídia, mas não teve um resultado e se frustrou. E aí a gente tem as soluções, e a gente vai falar sobre, a gente mapeou aqui, mas óbvio, vocês podem sair do roteiro se quiserem, né? Conversions API, então a gente vai falar um pouco sobre isso, público mais qualificado. A gente vai falar sobre usar inteligência artificial, então a gente tem ali tanto o Advantage Plus da Meta, quanto a PMax do Google, que funcionam através de AI na sua automatização. Então, basicamente, inteligência artificial aplicada na campanha para distribuir melhor. Trazer alguns exemplos de aplicação de AI. Essa é uma coisa que a gente deixou ali em branco. Até esse é um ponto que eu quero ver contigo, que é o meu receio aqui. A gente começar a falar coisas demais que dá para o cara fazer com AI e isso diminui o valor final do que a gente vai oferecer, sabe? Então,
trazendo aqui isso é uma preocupação. E aí, otimização de ambientes, né? Então, a gente falar sobre que muitas vezes o resultado da tua campanha não tá boa porque o teu processo criativo, os criativos que tu tá usando não tão bacanas e tal, e a gente vende o resto da parada, né? Que hora que eu dou o pitch, que hora que a Arada entra, que hora é o conteúdo, como é que é a sequência? Começa às 10 horas da manhã, o Denner começa a falar com a galera, responde as perguntas, introduz o conteúdo, o Arada entra às 11, e aí a gente começa a direcionar um pouco mais... Mas eu não dou o pitch antes do Arada entrar? Sim, a gente tem 2 pitches, tá? A gente tem um pitch antes do Arada entrar, então... No final da primeira hora. No final da primeira hora, o Denner dá o pitch. Depois eu ter dado um conteúdo sozinho. Isso, ele deu o conteúdo sozinho, daí ele dá o pitch, a gente convida o Arada para entrar, a gente gera mais valor ainda agora com o Arada presente, e no final, o Denner dá um segundo pitch antes de fechar. E aí a gente já não precisa até que o Arada esteja ali e tal, tipo, envolvido, porque às vezes tem a questão do convidado. Tá. Ele tá vindo preparado só para um Q&A. Isso aí. Mas ele tem um conteúdo pronto também que a gente pode usar. Mas ele tá vindo preparado só para um Q&A. Mas o que é o conteúdo dele? É bom? Sim, a gente tem basicamente é o mesmo PPT que ele apresentou na Looking Ahead nossa que ele foi, que ele fala muito sobre otimização de criativos com AI e tudo mais. Não é muito avançado? Eu não acho tanto. Inclusive no Masterclass que a gente vai oferecer para ele, da academia, a gente tem essa aula dele gravada toda que usa essa mesma apresentação. Eu acho ruim conteúdo, mais conteúdo. Então, acho que o que... Acho ruim mais conteúdo porque a graça de ser live é ser live, o cara interagir com a audiência. Eu também acho melhor. Eles vão fazer o PPT sobre tudo isso aí que tu mostrou pra mim. Já tá em produção. Eu só preciso bater contigo o que tu quer que eu mude, que talvez eu quero ver se a gente consegue adicionar cases aí. Tá previsto. Então a gente já tem aqui... Todos esses bloquinhos aí, botar a apresentação case do case V4. Ah, tá. De clientes V4, Não, tipo, aqui vai botando case, sei lá, uma imagem que ilustre o resultado disso, isso, todos os itens. Vou falar do item 2, mostra aqui uns exemplos. Uhum. E aí, se for a V4, vocês comentam. Legal. É isso. Porque daí a gente faz conteúdo no começo, responde umas dúvidas, eu faço o pitch, ele entra, mais dúvidas com ele, pitch. Uma coisa que a gente pode bolar aqui meio a zap, mas pode ser que funcione se tu quiser, a gente pode falar com uma comunidade nossa que tem um case legal com mídia e a gente pode chamar um cliente para entrar contigo. E ele dá um depoimento ao vivo. É uma boa prova social e pode consolidar antes de tu fazer o pitch e o cara ficar motivado a seguir. O cliente fazer o conteúdo é perfeito, mas não sei se vai ficar bom. Porque tu vai lá, tu fala tudo isso, inclusive tô trazendo fulano de tal, que tinha esses problemas, entrou com a V4 e teve tal resultado, vamos trocar uma ideia, e aí entra ele e o account, vocês trocam 5 minutinhos de ideia ali, 10 minutinhos de ideia, volta pra ti e tu faz o pitch. E aí a gente já tem uma prova social que deixa o cara mais confiante pra comprar. É foda agora, não vai ter tempo pra fazer isso, certo? Bom. Eu acho que se eu chamar as unidades e falar assim, galera, um cliente pra falar com o Denner amanhã ao vivo junto com um account, eles desenrolam. Mas qual que é o critério? O critério é um cara que teve um bom case de resultado com mídia, que a gente fez, sei lá, Advantage Plus, fez PMax, reduziu os custos por mídia. Tem que ser um case de escala, cara, que tem que investir, aumentar 10 vezes o investimento de mídia. Tem que ser um cara bem ICP mesmo. Tipo, large até. Não, mas o critério o cara aumentou muito o investimento. Não adianta o cara me trazer um cara que investe 10 mil, tá ligado? Eu consigo desenrolar, assim, eu posso tentar desenrolar isso e te dar um ok hoje. A gente encaixa isso antes do teu pitch. Porque a prova social é muito bom pra compor a parada, né, do que a gente ficar ali falando merda. É isso aí. Fechou? Eu acho excelente, mano. Aí, só mais um ponto que vale alinhar depois que a live acaba, a gente continua vendendo, né? Então, o que é legal? Acabou a live, o Denner pode fazer mais um call to action para mandar no grupo. Eu, durante a live, vou estar mostrando do meu celular e mandando no grupo, falando, já estamos ao vivo, entra aí, garantindo a galera lá presente. E isso aqui é legal porque, uma coisa que a gente não falou da escassez, né? Que essas condições especiais, elas só vão valer para quem fechar até o final do mês. Então, eu dou 7 dias pro cara fechar com essas condições, senão já era. That's it. Então, isso é muito bom. Eu Fechou? acho que vai dar bom. Depois a gente vê aí se deu ROI ou não deu ROI, mas vai dar ROI. Tá gastando um pouco. Continuem entrando nas lives igual, tá? Mesmo que vocês sabem os bastidores, vão na alavanca. Mas aqui é isso, uma casa de ferreiros peito de prata, então tudo que a gente fala que vocês devem fazer, a gente está fazendo na prática, para ver, cada vez quero mostrar mais esses bastidores aqui no canal, comenta para nós aqui se faz sentido, que a gente faz mais para vocês, tá? Então, é isso.